E tendo chegado o dia de Pentecostes, estavam eles concordemente em um só lugar. E de repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, onde eles estavam assentados. Eu quero falar nessa manhã sobre portadores de um avivamento. Nós estamos diante de um livro que é conhecido por muitos como o livro do agir do Espírito Santo. Este é o 5º livro neotestamentário do Novo Testamento. Este é o 2º tratado do Dr. Lucas a Teófilo. A saber que o Evangelho de Lucas é o 1º tratado de Lucas para Teófilo. Porém, o livro de Atos foi escrito aproximadamente no ano 61 a 63 depois de Cristo. Haja vista que Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, ele havia dado ordem para os seus discípulos. Porém, o livro de Atos, desde o capítulo 1, mostra-nos 3 promessas básicas que Jesus fez. A primeira promessa que Cristo fez foi acerca da sua ressurreição. A segunda promessa que Jesus fez foi acerca do derramar do seu Espírito. E a terceira e a última promessa foi acerca do arrebatamento da igreja. E dentre essas 3 promessas, está a segunda promessa, a de derramar o Espírito Santo. E falar do Espírito Santo não é falar somente acerca de uma força, de uma energia, de uma potência gravitacional. Porque o Espírito Santo é muito mais além do que estão pregando por aí. O Espírito Santo é muito mais do que ser a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que tem intelecto, uma pessoa que pensa. Porque o Espírito Santo, como pessoa, ele sente, ele chora, ele fala, ele age, ele guia, ele inspira, ele move, ele regenera, ele renova, ele purifica, ele perdoa, ele transforma, ele levanta, ele convence do pecado. O Espírito Santo, ele alegra, ele sonda, ele revela, ele consola os nossos corações. E a primeira vez que o Espírito Santo aparece na história do Evangelho e da humanidade está justamente no livro do início, do princípio, em Gênesis, que a Bíblia diz que no princípio a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor se movia, pairava sobre a face das águas. Porém, o Espírito Santo só vai ficar com os homens até o capítulo 6 do livro de Gênesis, porque Deus começa a sentenciar de uma forma que os homens estavam pecando de uma forma deliberada. Então Deus vai sentenciar: o meu Espírito não estará mais com os homens, porque depois de 120 anos derramarei um dilúvio sobre a face da terra, que destruirá toda a raça humana. Só sobra Noé e sua família. Haja vista que para nós, ou na mentalidade humana, não se tinha mais esperança do Espírito descer, porque o pecado foi tão grande que Deus resolveu destruir a face da terra, devastar quase a metade da humanidade da terra. Porém, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito continua trabalhando de forma esporádica. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, nós olhamos a expressão: e o Espírito encheu, e o Espírito revestiu, e o Espírito envolveu. Porque na Antiga Aliança o Espírito Santo trabalhava de forma esporádica. Ele vinha, escolhia e voltava para o céu. Ao falar dessa porção que o Espírito trabalhava na Antiga Aliança, eu me lembro de quando Sansão desceu com seu pai para o campo. Aparece um leão perante ele, e o texto diz que o seu pai olha para Sansão e diz: Sansão, não mexe com esse leão, senão ele vai te devorar. Porém, a Bíblia abre um espaço e diz que o Espírito do Senhor encheu Sansão, que ele rasga o leão de alto a baixo, porque o Espírito envolveu. Outro dia ele está preso pelas cordas que Dalila preparou para ele, e ela avisa: lá vem os filisteus, Sansão. E da mesma hora
o texto diz: e o Espírito do Senhor pousou sobre Sansão, que as cordas foram pocadas. Quando me lembro da antiga aliança, que o Espírito trabalhava de forma esporádica, eu me lembro quando Josafá se levanta, chama todo o povo, a congregação, e começa a orar: ah, Senhor, em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, porém os nossos olhos estão postos em Ti, e em nós não há força. E quando não havia mais perspectiva de esperança e possibilidade, o Espírito do Senhor pousa sobre aquela congregação. Levanta um levita chamado Jaziel. O Jaziel estava no canto, e quem sabe ele se levanta, cheio do Espírito Santo, olha para Josafá, olha para todo o povo e diz: ouve tu, Josafá, e vós, moradores de Jerusalém, essa peleja não é vossa, essa peleja ela é de Deus. Haja vista que agora, quando eu me lembro que todas as vezes no Antigo Testamento o Espírito descia e voltava para o céu, só que a primeira promessa acerca do derramar do Espírito Santo não vai sair no Novo Testamento, sai através da boca de um profeta chamado Joel. E quem faz a primeira promessa é justamente Deus. E através de Joel ele fala: e haverá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos tornarão a ter sonho e terão visão. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu Espírito. Ora, quando nós observamos que um pouco mais adiante aparece um homem, e o contexto mostra no livro de Lucas, capítulo 1, que Zacarias está do lado da Arca da Aliança. Aparece um enviado, um mensageiro por nome de Gabriel, e ele tem a resposta das lágrimas da oração de Zacarias. Gabriel surge e diz: Zacarias, eu assisto perante Deus, e eu trouxe uma palavra, a tua oração foi ouvida. Isabel era estéril e não poderia gerar. Haja vista que agora Zacarias, incrédulo, fica mudo até o menino João Batista nascer. João Batista aparece no cenário. Haja vista que a promessa veio do Antigo Testamento, mas quando João Batista aparece, ele pregava uma mensagem simples, mas boa de se ouvir. Estava fariseu, saduceu e toda a cúpula e todos que vinham adjacente ao Jordão ser batizado por ele. E João pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu só batizo com água, mas depois de mim, após mim, virá um mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de me ajoelhar e desatar as correias das suas alparcas. Escutem, ele virá. E ele não vai batizar vocês com água como eu estou batizando, não. Alguém, quem sabe, na minha conjectura, se levantou e disse: ele vai batizar como? Ele vai batizar vocês com fogo do Espírito Santo. João Batista vem pregando. E agora ele tem uma visão, pastor Márcio, ele diz: eis que eu estou vendo alguém aqui diferente no meio de vós. Para o batismo agora. João Batista sente um fogo dentro da água. E ele diz: abre caminho aí, porque eu vejo o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar o pecado do mundo. O céu se abre, o Espírito desce, e Deus fala com o homem de novo. Haja vista que agora Jesus entra em cena, começa a impactar Galileia, Judeia, Samaria. Jogam Jesus, ele se entrega à cruz por amor à humanidade. Ele vai para o Gólgota, seu sangue é derramado. Toda a população vibrava. Pilatos lavou a mão e não quis participar da morte dele. Pendurado no madeiro ele estava. Colocaram uma placa que dizia: Rei dos Judeus. Uma coroa de espinho foi colocada na sua cabeça. Chicoteado a madrugada inteira Jesus estava. Colocaram um pedaço da madeira da cruz nos seus ombros. 14 esquinas ele tinha para percorrer até chegar no Gólgota.
Mas quando chega no Gólgota, Satanás sabia, pastor Márcio Calheiros, que se ele fosse para a cruz, ele venceria no mínimo duas coisas. O pecado seria vencido. A segunda, nós não desceríamos para o inferno. E quando ele está na cruz, ele começa a usou o próprio Pedro, que Jesus mesmo havia escolhido. Senhor, não vai para a cruz. Jesus sabia que não era Pedro que estava falando, e ele diz: para trás de mim, Satanás. Quando chega na cruz, ele é posto no meio de dois ladrões. O da esquerda e o da direita merecia, mas ele não merecia. Ele começa a entrar no corações dos homens de Nazaré. E ele disse: prova-te que tu és o Cristo. Desce da cruz. Jesus olha, calado, gemendo, porque sofreu a madrugada inteira. O chorraide bateu nas suas costas, que o próprio Isbe diz que saía pedaços de carne, que dava para ver o seu pulmão trabalhando por dentro. Mas quando Satanás envolveu corações dos homens abaixo da cruz, o ladrão da esquerda foi tomado pelo próprio demônio. Tu não és o Cristo. Mas, pastor Márcio, se Satanás encheu o coração do que estava na esquerda, o Espírito de Deus encheu o coração do que estava na direita. E disse: nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está morto, sepultado, mas pela madrugada ressuscita. Em João capítulo 20, os discípulos, quem sabe, abandonaram ele. Na cruz estava apenas João, e Pedro, quem sabe, voltou a pescar. Os discípulos estavam no caminho de Emaús, mas ele havia dito a primeira promessa: após 3 dias eu ressuscitarei. Pela madrugada ele ressuscita. Os judeus, os discípulos estavam dentro de uma casa com medo dos judeus. Tomé disse: eu só creio se eu ver o furo na mão. Eu só creio se ele aparecer. E quem passa pela parede sem pedir licença, o próprio Jesus chega e diz: Shalom, paz seja convosco. Os discípulos, quem sabe, olham atemorizados e diz: será que é ele, Pedro? Quem sabe André andou olhando do lado e disse: será que é ele, João? Jesus disse: não precisa se preocupar. Eu só vim fazer uma coisa. O Espírito é soprado pelos lábios de Jesus. E Jesus disse: não precisam se preocupar. Eu só vim soprar algo em vocês. E o que sai dos lábios de Jesus, após ter sido ressuscitado, não foi meramente um fôlego que saiu da sua boca. Foi ele dizendo: o que está indo para vocês não provém da ação humana. O que está indo para vocês provém de mim. E eu estou dando para vocês um privilégio primeiro, para vocês continuar depois. Os discípulos se levantam. Jesus vai ao encontro dos dois discípulos do caminho de Emaús. Se põe no meio e vai ouvindo a conversa. Você não viu que mataram o nosso Cristo? Eles não notaram que Jesus estava ali. Jesus pergunta: de quem vocês estão falando aí? Só você que é estrangeiro aqui não sabe que mataram o nosso Cristo e os nossos sacerdotes sepultaram ele. Um homem bom, poderoso em obra. Jesus olha e diz: como vocês são duros de coração de acreditar. Era necessário que o seu Cristo descesse e padecesse para entrar na sua glória. Já foi se acabando o dia. Eles entram na aldeia, aí Jesus passa direto. Mas eles aprenderam o amor com Jesus. E ele diz: Senhor, não vai agora não. Fica conosco, depois o Senhor vai. Jesus atende o convite e entra. E ainda sem eles notar que era Jesus, ele chega dentro da casa e pergunta: tem alguma coisa para comer aqui? Tem? Ele não desiste de ninguém. Os discípulos estavam desanimados.
atemorizado porque se matou o cabeça, o líder, o próprio Jesus. Quem seria Pedro, os discípulos, para não morrer também? Mas ele chega dentro da casa e pede, e eles disseram: só tem um pão, trouxe o pão. E a Bíblia diz que no partir do pão, um olha para o outro, o pastor Márcio, e diz: ele desaparece. Os discípulos começam a ter o coração queimando, e o texto diz que um olha para o outro e diz: é ele, eu acho que é ele. Ele desaparece. Pegaram tudo que eles tinham deixado de lado, já volta pregando em Jerusalém, dizendo: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. A igreja não parou porque ele está vivo. E os discípulos agora, Jesus aparece para o mínimo 500 pessoas. Leva os discípulos para o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, ele está sendo elevado, diz Lucas. E a palavra elevado significa no original elevador. E elevador só serve para carregar a pessoa. Jesus olha para os discípulos sendo elevado. Uma nuvem, pastor Márcio, lhe aguardava em cima no céu. Os discípulos, quem sabe, lhe perguntavam acerca das últimas coisas. Jesus estende a mão para ele e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de todo o poder. Jesus vai sendo elevado pelo seu próprio poder. Sendo pelo seu próprio poder, ele vai sendo elevado. Ele vai entrando por dentro da nuvem. Lucas tem a revelação do capítulo 1 e ele fala que entra primeiro a cabeça, o ombro de Jesus vai entrando. E os discípulos embaixo no Monte das Oliveiras, só olhando com a cara de besta, como diz a gente, olhando para cima. Entra o tronco de Jesus, só fica os pés flutuando na nuvem. Ele entra por completo. E agora os discípulos continuam lá embaixo. Mas entra Davi, no Salmo 24. Que a revelação que Lucas não teve, Davi teve. E Davi começou a ter a revelação, escreveu dizendo que quando ele foi entrando, diziam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Os anjos que estavam na retaguarda perguntavam para os que estavam na vanguarda: quem é esse Rei da Glória? E eles dizem: é o Senhor forte, poderoso na guerra. A história diz que todo capitão de uma batalha, quando ele vai para uma batalha, quando ele volta vitorioso da batalha, pastor Márcio, ele vem segurando uma bandeira. E quando os guardas da fortaleza vão vendo ele chegando com a bandeira na mão, de pé, vitorioso, eles gritam: abram-se os portais. Eram os anjos dizendo: quem está chegando aí é o nosso general, é aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou no terceiro dia. Ele vem entrando. E quem sabe, na minha conjectura, por dentro do céu, ele entra, se assenta do lado do Pai e pega dos anjos e diz: desça lá, desça no Monte das Oliveiras, avisa para os meus discípulos que eu cheguei, já sentei, e fala para eles que a promessa sobre o derramamento do Espírito está valendo e está de pé ainda. Eles descem mais rápido que a luz da gravidade. Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir. Ele virá. E da mesma maneira que vocês viram ele subir, é da mesma maneira que vocês vão ver ele descer também. Eles vão para Jerusalém. E em Jerusalém estava acontecendo o dia da festa do Pentecostes. Era a festa da colheita. Após 40 dias a Páscoa, a festa de Pentecostes era a festa mais organizada e a mais popular em Jerusalém. Haja vista que agora eles entram dentro do cenáculo. As esquinas estavam tomadas. Era o dia de Pentecostes. Os discípulos dentro da casa. Mas só sobrou 120, pastor Márcio. E quando a gente olha a divisão de 500 para 120, quando a gente coloca na calculadora, é 4,5%, ou seja, 5% restou e sobreviveu das últimas palavras que Jesus falou. 5% portavam um avivamento.
Mas 500 ouviu, porque não adianta ouvir e não permanecer. Tem gente que ouve, mas não permanece. Tem gente que pula, mas não permanece. Porque o importante aqui não é apenas ouvir, mas permanecer e colocar em prática aquilo que ouviu. Os 500 ouviam e só viviam de momento, pastor Márcio. Porque existe duas gerações. A primeira geração é a geração da mão. E a segunda geração é a geração dos pés. A primeira geração é a geração da mão. É a geração que quer só Jesus pelo aquilo que Ele faz. Cura Jesus. Abre os olhos Jesus. Levanta paralítico Jesus. Faz Jesus. Só que existe a segunda geração. E a segunda geração não é movida por momento. Ela é movida pelo relacionamento. E quem tem relacionamento não se quebra por causa de um problema. Jesus disse: fique em Jerusalém debaixo de obediência. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, a primeira lição para você é: fique em Jerusalém debaixo de obediência. Estava tomado Jerusalém. Os discípulos dentro da casa, 5% orando, em contínua oração. Não era só em dia de festa, não era só em dia de congresso, era unido em uma só voz: vem Espírito. Os dias se passavam e Jesus em cima: vá Espírito. A igreja embaixo: desça Espírito. Quem sabe no terceiro dia Pedro disse: eu vou desistir. Nada do Espírito descer, nada de Jesus cumprir a promessa. Quarto dia, Jesus olhando para o Espírito Santo: é a minha imaginação, eu te prometi, Espírito. Quem sabe o Espírito Santo olhou e disse: mas tu morreu por Pedro? Te traiu por moedas? Tu trouxe ele da onde ninguém poderia tirar? Eu morri por ele, Espírito. Quem sabe o Espírito Santo olhou para Jesus dentro do céu e disse: olha onde eu estou, olha onde eu vivo. Lembra de Tomé, que ainda te vendo não creu? Imagine eu, que ele não vai nem ver, como é que ele vai crer? Jesus, quem sabe, olhou para ele e disse: mas eu te prometi, Espírito. Quinto dia: desça Espírito. Sexto dia embaixo, a igreja pensando em parar, porque Jerusalém estava tomado, a festa estava chegando. E os discípulos: desça Espírito. Encha-nos Espírito. Em cima Jesus desce Espírito. Chega ao nono dia, pastor Márcio, e o Espírito Santo me revelou algo simples: que Jerusalém para Pedro, para os discípulos, era a olaria espiritual de Deus. Pedro, lembra de Pedro? Cortou a orelha do soldado por defender Jesus. A olaria espiritual era Jerusalém naquele momento, aonde o caráter seria mudado, aonde as atitudes de Pedro e dos discípulos seriam mudadas. Chega o 10º dia, dia do Pentecoste, 50º dia da colheita. A festa tomava do lado de fora. Era barulho para lá, era barulho para cá. Mas dentro da igreja, 5%, 120 no total, permaneceram e dizia: encha-nos Espírito, senão a gente vai parar, senão a gente vai desistir. Mas quem sabe o coração dos discípulos enchia dizendo: é hoje que eu creio que ele vai descer. Hoje é o 10º dia. E de repente, cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio do céu um som, porque é do céu que vem som. De baixo não vem som, mas do céu vem som. E quando o Espírito desceu como língua repartida, como se de fogo, a primeira pessoa que é transbordada pela presença do Espírito é aquele que negou Jesus de longe, é aquele que cortou a orelha do soldado. Do lado de fora todo mundo dizia: esse povo está doido, esse povo está
bêbado. Em uma linguagem nordestina, são homens tudo maluco, que não tem condição de nem estudar. Eram homens que não sabiam ter letra e nem entendimento. Mas naquele dia, o discípulo não foi tomado por qualquer espírito. O espírito não foi encher os 500 que foram embora, porque só recebe poder quem permanece, só é transformado quem permanece, só é envolvido pelo Espírito quem permanece, só é tomado pela glória quem permanece. Deixa eu dizer de novo, o Espírito do Senhor está prestes para descer nesses últimos dias, mas só vai receber poder quem está em Jerusalém, gemendo em Jerusalém, chorando em Jerusalém. É do alto, é do alto, é do alto, é do alto. O Espírito desce. Eu encerro agora. Os homens olham para ele e dizem: és tão bêbado, louco. Mas eu amo o Evangelho, porque o Evangelho, pastor Márcio, não vai atrás de quem tem ética. Com todo respeito, não vai atrás de quem tem teologia, não vai atrás de doutor. Jesus escolheu os homens mais ignorantes. É por isso que Herodes enlouqueceu e todos os homens. E dentro do cenáculo se cumpre de novo. Não são esses homens ignorantes, indoutos, e como nós nos ouvimos falar na nossa própria língua, 5%. Dentro do cenáculo envolvia, imagina o barulho do lado de fora, pastor Márcio. Era o dia de Pentecostes, mas dentro do cenáculo 120. Será que era glória a Deus e aleluia? O fogo tomou, envolveu os 5% que estavam dentro. É por isso que eles olham e dizem: esses homens estão bêbados, embriagados. Pedro se levanta e lembra da primeira promessa. O Espírito revela para Pedro e disse: aqui não tem ninguém bêbado, não tem ninguém louco, não tem ninguém embriagado. É 9 horas do dia, meu filho, ainda. Isso que vocês estão vendo e ouvindo é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E isso não é só para nós, isso também é para vocês. 3.000 almas se dobra naquele dia. O poder do Espírito foi tão grande que envolveu no capítulo 3 o que foi começado no capítulo 2. Pedro, João, vai na hora 9 e um paralítico na porta formosa. Era a hora do culto, mas está Pedro e João indo. Eles viram ele de longe. Dai-nos uma esmola. 5% que experimentou o verdadeiro poder do Espírito Santo, porque aonde o crente passa, alguma coisa permanece. Aonde o crente pisa, alguma coisa tem que mudar. Aonde ele chega, algo tem que transformar. Pedro olha e diz: nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que a gente recebeu e o que a gente está portando agora, a gente vai te passar agora. Portador significa alguém que carrega algo para alguém. Avivamento significa tornar vida aquilo que estava morto. Quando Pedro olha, ele estava dizendo: acabou a morte para a tua vida. Chegou vida no meio dessa calamidade. Chega de estar na mendicância, entra para dentro do culto. Ele esquece da bacia, esquece da esmola, e a primeira coisa que ele faz é pegar a carreira, pastor Márcio, para entrar no meio do fogo, para ser tomado no meio do fogo. Quem recebeu o poder e quem estava dentro dos 5% não é a mesma pessoa. Para mim encerrar agora, existe dentro da igreja 2 grupos, e eu amo dizer isso. O primeiro grupo é o da lei, e o da lei fica dizendo: está gritando demais, está fazendo barulho demais, está pregando demais, está gritando demais. Eu não queria ouvir esse pastor dirigindo, eu não queria ouvir esse menino pregando, eu não queria ouvir essa irmã cantando. Mas dentro do grupo da lei sempre tem o da graça, que fez parte dos 5%, que está dizendo: enche Jesus, revela Jesus, levanta Jesus, salva Jesus. Hoje o Espírito de Deus está entrando no teu coração agora, e você vai ser um portador de um avivamento para a tua casa, para a tua família e para o teu ministério, diz o Senhor nessa manhã. Eu agradeço a oportunidade.